Para a cabecinha, eu usei 20 gramas de massa e a bolinha 30. Aí eu passei um pouquinho de cola na bolinha e deixei secar. Aí eu faço uma bolinha, né? Tiro todas as rachaduras e faço a forma da cabecinha, né? Aí eu aliso bem, tiro todas as marcações. Aí faço uma coxinha e dou uma achatadinha, né? Aí entrou um pouquinho de ar, é só dar um furinho que resolve. Aí eu peguei o cabo do boleador e fiz a marcação dos olhos. Fui tirando a marcação com o meu dedo. Aí eu vou marcar, né, a parte do narizinho e da boca. E aí é só marcar, só tirar as marcações, alisar bem. Tira as marcações assim com o dedão e vai formando a bochecha. Aí eu peguei a faquinha e marquei os lábios, né? Aí com o boleador fui tirando, né? Alisando e tirando os lábios superior, inferior. Aí vai marcando, né? Essa essa boquinha é bem fácil, bem simples de fazer, né? É só pegar o boleador e fazer, né? Alisar bem. Aí eu usei um pouquinho de água, porque tava um pouquinho dura a minha massa. Aí eu reforço a marcação da boca com a faquinha. Aí com o cabo do pincel que eu uso para bochecha, eu faço a marcação dos olhos. Um pedacinho de massa para a orelha. Aí eu não meço. Aí faz uma coxinha e encaixa ali na parte da orelha e é só passar o boleador. Aí eu reforço um pouco a marcação dos olhos. E é isso. Bem simples de fazer essa cabecinha. Para o enxerto, eu passo um pouquinho de cola ali para aderir um pouco, mas pode ser um pouquinho de água também. E um pedacinho de massa branca. Aí eu pego uma quantidade assim para preencher, né? Aliso bem, tiro todas essas rachaduras. E é só colocar ali, né? Aí eu coloquei muita massa, só tirar um pouquinho. Aí nessa parte aí eu coloco um pouquinho de água para ficar bem marcadinho. Aí eu repito o processo no outro olhinho também. E deixar secar para poder fazer a pintura. Para o corpinho, eu usei a bolinha 20 e 10 gramas de massa. A bolinha tá com cola também, como na cabecinha, deixa secar e aí vamos fazer a coxinha, né?
Aí faz a coxinha, tira todas as marcações, né? Aí eu dou uma apertadinha assim pra formar o bumbum. E nessa parte mais fina eu tiro o pescoço. Aí eu vou ajeitando assim com o meu dedo pra fazer o ombro. Dou uma apertadinha assim na cintura. Não muito, né? Porque é um bebê. E aí eu deixo secando, né? Coloco um arame galvanizado e deixo secando. De ponta cabeça, tá? Deixo. Para cada perninha, eu uso 5 gramas de massa. Aí eu sovo bem, né? Tiro todas as marcações, faço uma bolinha. E aí eu faço uma coxinha bem alongada. 4 centímetros, tá? Cada perninha 4 centímetros. Aí eu começo a fazer a parte do pezinho. Mas se quiser pode dividir o pezinho e depois a coxinha, né? Eu gosto de começar assim. Aí eu dou uma viradinha e achato um pouquinho assim na minha bancada e vou fazendo esse movimento para aparecer o calcanhar. Aí para os dedinhos eu gosto de fazer um leve chanfradinho, formando, né, a parte do dedão e dos dedinhos. Aí essa parte maior aí eu tiro o dedão. Aí aqui mais no meio eu vou formando o joelhinho, né? Aí dou uma apertadinha com o meu dedo e vou ajeitando. Aí eu já tinha feito uma outra perninha, né? E aí eu vou fazendo o chanfradinho, aperto, vou formar a perninha, tá? Eu dou uma apertadinha assim para formar o lado da perna. E aí é só pegar a esteca e fazer a marcação dos dedinhos. Aí eu sempre começo com o dedão. E aí vou fazendo a parte do dedinho, né? Passo uma vez, mais uma e depois outra vez. É uma perninha bem simples de se fazer, tá? E é isso, né? Aí também eu coloco um arame galvanizado e deixo secando pelo menos por umas 2 horas. Aí dou uma olhada para ver se tá tudo certinho, se tá igual. E aí é só aguardar para colocar no corpinho. Aí eu acabei passando muito o tempo, né? E ficou muito duro o meu corpinho, né? Aí eu tive que furar, né? A parte da perninha, do corpinho. Aí ficou muito ruim aí essa parte pra mim. Aí eu cortei um pedacinho da massa da perninha pra poder encaixar direitinho, né? Aí eu coloquei um pedacinho de massa só pra grudar com mais facilidade, porque aí vai o enxerto. Aí eu faço nas 2 perninhas. Aí vamos para o enxerto. Aí eu já tinha enxertado uma perninha para adiantar. Aí eu pego um pedacinho de massa, né, da mesma cor, e é só fazer, né, o enchimento. Aí como vai a sainha, então eu não dei muita importância, né? Eu coloquei a massa para segurar a perninha
e fui alisando, né? Passei um pouquinho de água para tirar as marcações. E aí fui colocando um pouquinho mais, né? Mas nem é tão necessário colocar o enxerto assim perfeito, porque vai a sainha, né? Aí eu passo um pouquinho de cotonete para tirar essas marcações depois. Agora vamos fazer a pintura, né? Aí eu usei para bochecha o giz pastel. A tinta acrílica, ou a PVA, né, que eu usei, mas pode ser acrílica também. Aí eu fiz, é muito simples essa pintura, né? É muito fácil e muito simples. É o jeito que eu encontrei com mais fácil de se fazer, né? Aí eu pego um pincel, pega um cabo assim de um pincel bem grosso e é só carimbar, né? Aí no caso eu usei a tinta PVA marrom. Com um cotonete, eu molho ele, né, o cotonete, e tiro o excesso da água, perdão, da tinta. Acabei borrando. Aí é muito fácil. Tira o excesso com a parte molhada do cotonete, a parte seca também ajuda um pouco. Aí faz isso nos dois olhinhos, tá? Aí eu achei muito fácil esse jeito de se fazer. Aí eu pego um cabo de pincel menor, né, para fazer a parte preta dos olhos. Aí é só carimbar o olhinho, a parte preta, nos dois olhos. Agora vem a parte mais difícil que eu acho. Aí eu usei esse pincel, que é o único que eu tenho, misturei um pouquinho de tinta marrom com a tinta preta, né? Diluí um pouquinho na água, mas a minha tinta estava um pouquinho mole, nem precisei. Aí eu fui tirando o excesso da tinta do pincel e fui fazer os cílios, tá? Aí para fazer os cílios, apoia a sua outra mão que tá o pincel, apoia o dedinho para você poder ter um equilíbrio, né? Para não borrar. Eu mesmo assim eu borro, não consigo fazer essa parte. Aí, se caso você preferir usar canetinha também, fica bom também a canetinha. Aí é questão de treino, né? Aí eu faço nos dois olhinhos dela, né? Tiro quando eu sujo, assim, eu passo um pedacinho de palito, né? Aí eu molho a ponta do palito e tiro. Ou um cotonete. Aí eu fiz nos dois olhos. Aí a boquinha, eu peguei um pouquinho. Eu esqueci. Eu tenho que fazer o brilho dos olhos. Primeiro vamos pegar um palitinho, né? E fazer o brilho dos olhos. Depois que os olhos seca, eu coloco aquela tinta relevo transparente para ficar com um ar de vivo. Mas pode ser também com
o esmalte. O esmalte aquele transparente, base para unha. Agora sim, eu vou pegar o giz pastel rosinha, cotonete também. Aí eu quebrei meu giz pastel, aí eu acabei amassando ele e colocando no potinho. Aí eu pego um cotonete e coloco, né? Passo na boquinha. E é isso. Bom, aí eu peguei um pouquinho de massa, um pouquinho mais clara para fazer a sainha, né? Só misturei um pouquinho de branco, aí deu essa cor aí. Aí eu deixei ela bem fininha e fui tirando o excesso, né? Até o tamanho que eu acho que fica bom para sainha. Aí vai tirando o excesso e aí eu deixei muito grosso, acabei passando um pouquinho mais, né? O rolo para ficar um pouquinho mais fino, mais ou menos 1 milímetro. Aí é tudo base de teste, tá? Aí essa parte aí eu quero ela mais curta. Aí eu fiz esse corte e dei uma dobradinha assim, fiz uma marcação depois com a faquinha. Aí é só pegar e colocar no corpinho, vai colocando e depois vai tirando o excesso da massa, tá? O outro lado também eu fiz a mesma coisa. Tirei esse corte para ficar essa parte mais curtinha, como se ela tivesse uma tanguinha amarrada. Aí vai ajeitando, né? Arruma direitinho, faz umas marcações. E aí eu fiz duas coxinhas, duas coxinhas e com o boleador eu fiz uma marcação, né? Para formar um nozinho. E é isso. Coloca lá, né, no corpinho, ajeitadinha, e aí fica a tanguinha dela, bem bonitinha. E é só deixar secar para poder fazer a pintura. Para a conchinha, eu usei 2 gramas de massa na mesma cor que a sainha. Aí eu fiz uma coxinha e fui marcando com a esteca palito. Aí é só fazer a marcação assim, formando, né, a conchinha. Essa, essa conchinha é muito fácil de se fazer. Aí eu vou dar esse movimento, né, girando. E aí vou marcando essa parte de vai e vem, assim, né, do jeito que eu tô mostrando. E aí eu coloco pedacinho de massa para fazer aquela outra parte, né, que tem na conchinha. Depois que seca, eu passo tinta da Saramanil. Passa a tinta líquida, né, aquelas de pigmento de tingir e depois vou tirando o excesso com o cotonete. E é isso. Agora, depois de seca, vamos fazer a pintura da sainha. Aí eu usei essa caneta, mas pode ser tinta também, tá? Aí eu achei mais fácil, né, fazer aqueles arquinhos. A minha caneta tá falhando um pouquinho, né? Aí tem que passar várias vezes. Essa parte é muito fácil de fazer. Faz em toda a volta da sainha dela. Então, agora a gente vai colocar a cabecinha. Aí eu passo um pouquinho de cola no arame, né?
E como tá há muito tempo já que eu fiz, né? Eu furo a parte aí, ó, com o meu furador e encaixo do jeitinho, né, que vocês quiserem que ela fica. Essa parte do pescoço eu costumo fazer enxerto, tá? Só pegar um pedacinho de massa e fazer o enxerto, que nem você fez na perninha. E é isso. Para o bracinho, eu usei 3 gramas de massa. Aí eu já adiantei um bracinho, sovo bem a massa e faço uma coxinha alongada. Aí também eu uso 4 centímetros, tá? Aí eu faço essa coxinha alongada, a parte mais fina eu tiro o punho. Aí só dá esse movimento de vai e vem, e essa parte menor dá uma achatadinha. Aí já tiro o cotovelo e com a faquinha eu tiro o dedão, né? Dá uma ajeitadinha ali e aperto mais um pouquinho os dedos. Aí você já vê se tá certinho, né? O lado. Olha direitinho. E aí faz a marcação dos dedos com a faquinha. Aí eu divido no meio, né? Para não errar. E aí vou fazendo o dedinho. Tiro a marcação assim com a faquinha, dobro. E aí tá pronto. Só colar no corpinho. Aí essa parte aí aproveito e colo a conchinha também. Aí sai um pouquinho de foco, mas acho que dá para vocês verem, né? Coloco um pouquinho de cola no dedinho, nos dedinhos para colocar a conchinha. Aí ela vai estar tipo segurando a conchinha, abraçando a conchinha. Aí eu passei um pouquinho, como eu já tinha falado, né? Do corante da Saramanil para fazer ela ficar desse jeito. E aí, só fazer assim, né? Dar um movimento e deixar secar. E aí tá pronto. Aí eu pego a massa branca e faço vários rolinhos, várias bolinhas, né? Para fazer o colarzinho. Pego um pedacinho dessa massa, faço uma coxinha e marco com o meu boleadorzinho. E aí fica assim. Aí eu faço vários, tá? Dá uma apertadinha assim, ó, uma coxinha, dá uma beliscadinha. E aí é só colocar um pedacinho de massa para formar o colar. Faz uma cobrinha assim, mas eu achei melhor fazer com a massa preta, tá? Que é mais natural dela. Aí eu coloco assim, né, no pescocinho e coloco uma por uma. Passo um pouquinho de cola e vou colocando em todo o pescocinho dela essas coxinhas. Aí eu faço na volta toda. Para o cabelinho, eu usei a massa marrom, né? Bem escura. Aí eu sovei bem, deixei mais ou menos com 1 milímetro de espessura e usei esse arco número 7 ou 70, tá? Para fazer o tamanho assim para minha cabecinha. Aí com a faquinha eu vou fazendo essas marcações, mas só na pontinha do cabelinho. Aí eu faço nos dois lados para ficar mais natural. Aí eu dou umas puxadinhas assim para fazer esses biquinhos, para deixar ele bem mais natural. É só encaixar na cabecinha. Aí eu passei um pouquinho de cola, mas nem é necessário.
E aí é só encaixar, tira todos esses excessos de massa. Aí na parte de trás do cabelinho, eu corto, eu passo uma tesoura. Aí eu tiro o excesso dessa parte, né, da cuia. Tiro as marcações antes, né? Aí essa parte aí de trás, eu dou uma puxadinha assim, ó, e dou uma cortadinha e vou tirando um pouquinho de massa. Vou fazendo um movimento de vai e vem, como se estivesse fazendo uns cachinhos, né? Dou uma viradinha assim, vou tirando o excesso de massa. Ainda vou colocar mais cabelinho nessa parte, né? E aí vou puxando, fazendo em todo o cabelo, toda a parte da pontinha do cabelinho. E aí é só fazer a marcação do cabelinho, né, com uma esteca ou uma gravatinha. Continuando com o cabelinho, aí eu faço várias cobrinhas bem fininhas, né? Aí eu tiro pedacinhos, né? Vou puxando, faço vários, né? Para colocar lá atrás do cabelinho. Aí é só encaixar e faz, né? Passa um pouquinho de água, né? Que aí o meu cabelinho tá um pouquinho fazer os rolinhos e dar umas puxadinhas. Aí coloca, né, na parte de trás para fazer esses cachinhos que ela tem. Dá uma viradinha assim na ponta, vai colocando e tira passa o boleadorzinho e a colher, ai meu Deus, esqueci. A faquinha para fazer a marcação do cabelo. Aí faz em volta de todo o cabelinho, né? Coloca em todo o cabelinho. Aí agora eu vou pegar um pedacinho de massa mais grossa, aí dou uma achatadinha assim na mão e, e é só encaixar lá no cabelinho, tá? Eu tiro um pouquinho, né, ó, pra dar esse puxo, né? E vai ajeitando, né? A cabecinha, ó, vai dando as puxadinhas e é só fazer a marcação do cabelinho depois. E aí vai passando a faquinha, fazendo o cabelinho. Aí aqui já ele pronto, ó, tá? Aí eu fiz vários, né? As coxinhas, cortei ali. Aí essa florzinha, eu usei esse molde que eu ganhei há muito tempo, tá? Eu não sei se tem à venda. É da Ana Modugno. Não sei se tem à venda. Vocês fazem o que vocês tiverem aí. Aí eu peguei um pedacinho de massa e passei um pouquinho de pó brilhante, colei uma pérola ali. E aí só colar um pouquinho, né? Aí com a cola e tá pronto. E aqui está pronto. Olha como ficou o topinho completo, tá? Aqui eu não vou ensinar porque já tem muita aula aí no YouTube, né? Mas foi assim, eu coloquei um pouquinho de massa marrom com branco para fazer a terrinha. Aí eu passei escovinha, ó, não sei se dá pra ver a textura. E aqui eu coloquei azul com branco para fazer o mar. E aqui a ondinha, né? Nem aparece muito no topinho. A velinha comum, simples. Aqui eu fiz com cortador que eu tenho, né? De PLA. Aí pode usar o que você tiver, o cortador, o molde, né? Essas letrinhas aqui é que eu tenho também da Simone.
O único que eu fiz aqui de molde foi o porquinho. Eu tô apaixonada por esse porquinho, gente. Esse eu fiz com esse molde aqui da Simone, tá? Da coleção do Pierre. Ó, tá? Eu fiz com ele. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtem, compartilhem e se inscreva no meu canal, tá? Logo, logo tem mais aulas. Obrigada, pessoal.